Fala comigo, tropa! Olha só, hoje não tem vinheta, não tem chamada, vamos manter a seriedade aqui pra gente sair dessa bad run. Se eu não me engano, a gente chegou no 5º dia sem cravar o bilhete, né? Tá numa sequência ruim. Se eu não me engano, não te pego uma sequência dessa desde dezembro, que também, curiosamente, foi quando o Campeonato Europeu deu uma parada, né, ali em dezembro, ali para as festas do final do ano. Mas assim, faz parte, né? O problema é que a gente está tendo a Nations, que tem muita seleção que não tá afim de jogar. Até conversei com vocês antes de começar o campeonato. A gente vê a França que está quase sendo rebaixada, ontem não conseguiu fazer um gol dentro de casa. A gente tem a Inglaterra que ainda não venceu também, vai jogar hoje, tem a chance de vencer a Hungria. Mas assim, tem muita seleção que não tá afim, tá ligado? Quer já descansar, começar a temporada, pensar em Copa do Mundo também. Aí acaba atrapalhando a gente, né? Tem muito jogo que a gente espera algo que as seleções não entregam. Também em Brasileirão, esses últimos dias a gente teve zebrinha aí, faz parte. E ontem, caraca, o Botafogo não fazer um gol no Avaí, dentro de casa, vai ir sem 6, 7 jogos sem vencer, é pra acabar, né? É pra acabar. E a França também não conseguiu fazer um golzinho na Croácia, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, se Deus quiser, hoje começa já a mudar a nossa história e amanhã só Brasileirão. Vai melhorar, hein? Vai melhorar, vambora. Quem tá comigo aí desde o começo, vamos junto até o fim. O curso tá em promoção, 197 novo. Tem muita gente falando, você só tá errando porque tá preocupado em vender curso. Pô, não é isso não, cara, porque se você pegar os jogos que estão acontecendo aí, tá complicado. Jogo do Portugal domingo. Saiu o gol com 40 segundos, depois não saiu mais gol. Enfim, tá acontecendo umas coisinhas aí que não é pra acontecer. Então vamos embora, falei demais. 7 horas da noite, Ceará contra Atlético Mineiro. Eu tenho o Ceará que vive um grande momento. O problema é que perdeu o Dorival Júnior, né? Foi pro Flamengo. E eu tenho um Galo que precisa se reencontrar. O Atlético Mineiro que já tá há 3 jogos sem vencer. Tava vendo que o Atlético, ele dentro de casa, ele já desperdiçou a mesma quantidade de pontos, ou até mais. E eu sou Fascoli já me trolando. É a mesma quantidade de pontos, ou até mais, do que o campeonato passado inteiro. O Atlético em 11 jogos ganhou 4, empatou 5, perdeu 2, fez 17 gols, sofreu 14. É um dos melhores ataques aqui, só perde para o Palmeiras. E o Ceará em 11 jogos ganhou 3, empatou 5, perdeu 3, fez 13 gols e sofreu 13. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam, normalmente jogo de gols, dos últimos 8 em 7, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 9 em 8 foram ambas marcam. O Ceará vem sofrendo gols do Galo há 9 partidas consecutivas, então temos aqui um bom retrospecto do Atlético Mineiro para marcar. O Ceará vem a 10 jogos sem perder, dos últimos 7 em 6 a gente teve menos do que 3 gols. O Atlético Mineiro vem de 3 jogos sem vencer, dos últimos 5 em 4 foram ambas marcas. Tropa, para esse jogo aqui, quero explorar do gols, eu exploraria mais de 1,5 gol nessa partida. Eu tenho um Galo, que é um time que luta pelo título, né? Precisa vencer, precisa voltar a vencer, vai jogar ali contra o Ceará, vai se expor, tem um ataque muito forte. Eu acredito ali que pela parte do Galo a gente consiga ver gols. Do lado do Ceará, que está vivendo um grande momento, Speed Mendonça, esquece, tá cravando muito, então por isso eu cravaria aqui pelo menos 2 golzinhos. Ambas marcam, vem quente? Vem quente pra caramba nesse jogo aqui. Mas, sendo conservador aqui, 2 gols é interessante. Um dupla chance do Galo pode valer? Pode valer. O problema é que o Galo não tem jogado um futebol assim que tá me passando confiança para ir, tá? Mas eu acredito que não deve perder esse jogo, mas eu ficaria de fora do mercado de resultados. Placar para mim, 2-1 pro Galo ou 1-1 esse jogo. Também às 7 horas tem o Bragantino contra Curitiba. O Curitiba que começou bem, agora já deu uma rateada, dos últimos 5 jogos só venceu 1. O Bragantino também. O Bragantino pelo menos venceu ali o Flamengo, deu uma animada, empatou esse último jogo, levou um empate no final de pênalti. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Curitiba em 11 jogos fez 14 gols e sofreu 14. E o Bragantino em 11 jogos fez 12 gols e sofreu 11. São 2 equipes ali que a gente costuma ver gols em seus jogos. Curitiba não perde para o Bragantino há 6 partidas. Bragantino dos últimos 5, em todos os 5, a gente teve menos que 3 gols. O Curitiba vem a 3 jogos sem vencer, mas vem a 3 jogos sofrendo gols. Dos últimos 6, em todos os 6, a gente teve menos que 3 gols. Dos últimos 5, em 4 foi a primeira equipe a sofrer. Deixa eu ver os últimos jogos do Curitiba aqui, ó. 2-0, 1-1, 1-1, 1-0, aí tem um 2-0 aqui. A gente viu que pelo menos desses últimos jogos, só um a gente não teve 2 gols. Deixa eu ver do Bragantino. 1-1, aí teve 1-0 contra o Flamengo, 2-0, 1-0, 3-0, 1-1. Enfim, tropa, para esse jogo aqui, o que eu exploraria? 2 gols nesse jogo também, acredito que seja muito possível da gente ver. Eu exploraria também um golzinho do Bragantino. Acredito que o Bragantino pelo menos um gol vai fazer. Mais de 0,5 gols aqui pro Braga, tem tudo pra gente ver, tá bom?
Acredito que o Braga perde pro Curitiba? Para mim não perde, mas o Bragantino tem mostrado pra gente durante essa temporada que os jogos que a gente tem mais confiança são os jogos que ele dá uma entregada e os jogos que a gente acredita que ele não vai mandar bem, tipo contra o Flamengo, ele acaba vencendo. Então cuidado com o mercado de resultados aqui do Bragantino. 8h30 da noite, Malvadão contra Cuiabá. Essa cotação aqui não se justifica nunca, mas nunca mesmo uma vitória do Flamengo a 1,30. Que isso, cara? Parece que o Flamengo é o Flamengo do Jesus, pô. Que tá com a 1,29, menos de 1,30 na verdade, né? 1,29 contra o Cuiabá. Flamengo com 3 derrotas seguidas e perdendo, tipo assim, sem jogar nada mesmo. Jogou nada contra o Fortaleza, jogou nada contra o Bragantino, jogou nada contra o Internacional. E eu tenho o Cuiabá aqui, que venceu apenas uma dos últimos 5 jogos. Classificação, o Flamengo está quase na zona de rebaixamento com 12 pontos, Cuiabá também tem 12 pontos, né? O Flamengo fez 11 gols, sofreu 13, Cuiabá fez 9 gols, sofreu 13. Vamos dar uma olhada aqui no histórico, o Flamengo vem de 3 derrotas seguidas, 5 jogos sofrendo gols, dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 5 em 4 também foram ambas marcam, e o Cuiabá dos últimos 8 em 6 foram ambas marcam. Tropa, para este jogo aqui, por mais que eu acredite que o Flamengo deva vencer, eu acredito que esse jogo é o jogo ideal para o Flamengo voltar, né? O Flamengo está sendo vaiado, né? O jogo vai jogar em casa, é o jogo da torcida abraçar, tipo assim, vambora, vamos para cima, é hora da virada, é hora de virar a chave, até porque se o Flamengo de repente perder esse jogo, pode parar na zona do rebaixamento, então para mim o Flamengo vence. A 1,29, para mim, não compensa esse tipo de risco. Pode ser interessante você levar para ao vivo. O Flamengo está jogando bem, buscar ali uma vitória do Flamengo no primeiro tempo, ou então o jogo acaba empatado, né, ali o primeiro tempo. Buscar uma vitória do Flamengo ali depois, com uma cotação maior. Mas esse tipo de exposição aqui não me interessa. O que eu exploraria para esse jogo? 2 gols. Por quê? Porque eu tenho o Flamengo é vencer ou vencer, ainda mais dentro de casa. Se o Flamengo não ganhar esse jogo aqui, cara, os caras vão invadir tudo, irmão. Os caras vão quebrar tudo se o Flamengo não ganhar esse jogo aqui do Cuiabá. Eles estão contando muito com isso. Então, assim, 2 gols eu acredito que a gente veja, até pela exposição que o Flamengo vai ter. O Flamengo tem uma defesa muito mal, né? Não vou falar que é uma defesa fraca. O Flamengo tem uma defesa que está jogando mal, né? Sempre tem uma entregada ali do Arão, do Davi Luiz. E muito possível aqui a gente ver pelo menos 2 gols. É isso que eu exploraria nesse jogo, tá bom? Vitória do Flamengo mais de 1,5? Pode valer. Aí para uma entrada simples pode valer. Mas, pô, essa vitória do Flamengo, que é isso? Vambora. Jogo para mim? 3-1 pro Flamengo, ou 3-0. Acredito que o Flamengo vai mandar bem, vai ser um jogo pro Flamengo levantar a torcida. Goiás contra Internacional, também às 8h30 da noite. Eu tenho um jogo que eu vejo truncado, tá? Eu tenho o Inter que tem jogado legal com o Mano Menezes, naquele estilo dele de jogo mesmo, mas tá mandando bem. O Inter tá quantos jogos invicto? 15 jogos invicto. O Goiás tá a 5. O Goiás dos últimos 8 em 7, a gente teve menos que 3 gols. O Internacional dos últimos 7 em 5, a gente teve menos que 3 gols também. Acabou saindo muito gol nesse jogo contra o Flamengo, mas era contra o Flamengo. O Flamengo está numa situação que ele acaba se expondo bastante esses últimos jogos. E o Inter também conseguiu fazer o gol com segundos de jogo, né? Acabou alavancando esse over. Mas essa partida, até pelo fato de ser lá em Goiás, eu acredito que a gente vai ver um joguinho um pouco mais truncado. Entraria nesse dupla chance pro Inter? Não. Mesmo acreditando que o Inter não vai perder o jogo, é um jogo parelho, um jogo mais parelho, eu ficaria de fora. 9h30 da noite, Flusão contra o Coelho. Cara, jogo difícil, porque o Fluminense, ele apronta muito, sabe? O Fluminense do Diniz, né? Tipo, é um time que faz uma partida incrível contra o Atlético Mineiro e, de repente, consegue perder esse último jogo para quem? Que teve aquela expulsão. Pô, esqueci, mano. Perdeu pro Atlético Goianiense em casa. É o dinizismo, irmão. Esse é o dinizismo, tá? O América vem sofrendo gols a 8 jogos, o Fluminense vem sofrendo gols a 5. Se eu fosse cravar algo nesse jogo, cravariam menos de 3 gols e meio também, assim como o jogo do Goiás contra o Inter. Eu vejo um jogo um pouco mais truncado, mas o Fluminense e o América, eles nos proporcionam algumas partidas meio malucas, principalmente com o Fluminense jogando fora de casa. Então é um jogo que, particularmente, eu ficaria de fora, só mexeria no ao vivo aí, dependendo da intensidade do jogo. 9h30 da noite também eu tenho Atlético Paranaense e Corinthians, para mim outro jogo completamente difícil de cravar qualquer coisa. Eu tenho o Corinthians, que perdeu apenas uma, mas eu tenho o Atlético Paranaense, que vive um grande momento. Se a gente olhar aqui, o Atlético está 7 jogos de vencibilidade, o Corinthians ele tem vivido um momento decrescente, né? Se a gente pegar, tem até falado com vocês já tem um tempo, se a gente pegar as partidas do Corinthians ali em sequência, o Corinthians ele tem caído o futebol, tá ligado? Tem caído o futebol. Tá tendo também aqueles problemas lá, igual teve com o Jô, teve também o negócio do racismo, enfim.
Corinthians, dos últimos 7 jogos, em todos os 7 a gente teve menos que 3 gols. Até pelo estilo do Portuga, né? É o estilo de jogo dele. O Atlético Paranaense, quando enfrenta o Corinthians, dos últimos 9 jogos, em 7 a gente teve menos que 3 gols também. Pode ser interessante da gente explorar um menos de 3 gols e meio. Pelo estilo do Corinthians, pelo estilo que o Portuga ele implementa no Corinthians, também vejo um jogo truncado, tá? Até porque o Corinthians não tem nenhum grande centroavante hoje que faça diferença. Mas o Atlético Paranaense, de vez em quando, ele faz umas partidas meio kamikaze, então eu tomaria cuidado com esse jogo. Mas se eu fosse fazer qualquer coisa aqui, faria menos de 3 gols e meio. Eu tô passando principalmente do América contra o Fluminense, esse do Atlético contra o Corinthians, porque realmente são jogos muito difíceis. Deixei aqui porque, para não falar, não falou do meu time, não, falei aqui de todos da Série A. Mas esses 2 últimos jogos para mim são os mais complicados, porque o Atlético é um time maluco, furacão, e o América e o Fluminense também. Os outros jogos aqui, pode até dar errado, mas eles têm mais padrão de entrada, tá bom? Vamos fechar aqui, é 8h30 da noite, né? Só que eu quis já adiantar o Brasileirão. Eu tenho o New England Revolution contra o Orlando City. Se a gente olhar aqui, um dado interessante, o Orlando City em 14 jogos fez 17 gols, sofreu 20, uma boa média. E o New England em 14 jogos fez 24, sofreu 4. O New England é bastante over. Se a gente olhar aqui o histórico, quando elas se enfrentam nos últimos 5 jogos, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Em todos os 5 foram ambas marcam. O New England não perde para o Orlando há 5 partidas. O New England dos últimos 7 em 5 a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 7 em 6 foram ambas marcam. O Orlando City dos últimos 9 em 7 a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam. Então o jogo aqui, mais de gol e meio, safezada do bilhete, mas o 2,5 ambas marcam vem quente pelo estilo de jogo das duas equipes, pelo histórico do confronto também. Eu acredito que pelo menos eu acredito que 2,5 e ambas marcam, para quem gosta de uma cotação mais alta, vem quente demais. Beleza? Aqui eu tenho o campeonato argentino, que assim, ele começou meio esquisito, né? Essa parte aqui do campeonato, 27 times. O River não venceu ainda, não fez gol nem levou, foram 2 jogos 0-0, vai enfrentar o Colón Santa Fé. River é favorito? Sim, tem um time melhor, só que o River tem me decepcionado esses 2 jogos, tá? Quem quiser ir no River vai com dupla chance ou vai com empate anula, se proteja com empate, mas tomar cuidado com a vitória seca. Até falei no último jogo, né? A cotação do River estava 1,30 e não compensa, ainda mais que quando é início assim, de campeonato, a gente sempre tem que tomar o dobro de cuidado. Eu tenho um Boca contra o Tigre, né, 9h30 da noite, o Boca que perdeu esse último jogo, o Tigre está invicto. Assim, complicado, tá? Pode ir no Boca empate anula? Jogando dentro de casa, pode ser interessante. Mas eu ia falar com vocês para darem uma esperada um pouco no Campeonato Argentino, esperar de umas 5 rodadas, 6 rodadas, que o SofaScore, né, não consegue esperar um outro vídeo, mas tudo bem. E aí você consegue ter um padrão melhor para estar analisando o jogo, as equipes estão bem, estão mal, estão num bom momento, voltaram, né, agora, então só um conselho, tá bom? Espera um pouquinho aí que vai ser melhor para vocês. Então é isso, fechamos nossos jogos, espero de coração que a nossa fase melhore. Eu não gosto, cara, eu gosto sempre de fazer o melhor possível para dar certo, todo mundo se dá bem, eu me cobro muito, eu fico muito chateado quando acontece isso, porque eu entendo, tá ligado? Eu entendo como funciona isso aqui, só que eu fico com medo e receio de talvez as pessoas não entenderem, acabarem, tipo assim, deixando subir a cabeça e apostando muito para tentar recuperar, e eu espero que isso não aconteça com vocês, tanto que por isso que, tem vídeo aqui gratuito meu, eu fiz um curso já para focar bastante também nessa situação de gestão de banca, de saber controlar o emocional, e eu espero de coração que a gente dê a volta por cima, e vocês aí que são emocionados, cuidado, tá? Cuidado, vão com calma que só questão de tempo, o fim do sofrimento e o resto você já sabe. Tamo junto, muita fé, bora pra cima!